Câmeras anelares capturaram todo tipo de coisa. Mas o que é isso? O proprietário da Flórida acha que se parece com um bebê dinossauro, como algo saído do Jurássico, e visto em outras partes do mundo. Desde a destruição de habitat até eventos catastróficos, inúmeras espécies desapareceram desde o início dos tempos. Os dinossauros, os titãs indiscutíveis da sua época, com as suas garras afiadas, mandíbulas esmagadoras e armaduras impenetráveis, desapareceram há milhões de anos, deixando para trás apenas restos fossilizados e um legado de maravilha e mistério. Mas afirmações recentes e supostas imagens sugerem que esses gigantes pré-históricos podem não estar completamente extintos. Bem-vindo a um novo vídeo. Junte-se a nós enquanto mostro 13 casos em que dinossauros foram capturados pelas câmeras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal, é grátis. Agora vamos começar. Número 13. Os bebês dinossauros da floresta. Na praia, um vídeo fascinante recentemente tomou conta da internet, mostrando o que parece ser um grupo de dinossauros em miniatura, correndo ao longo de Sandy Shore. O clipe de 14 segundos que foi amplamente compartilhado nas plataformas de mídia social mostra essas criaturas enigmáticas correndo em direção à costa, seus movimentos estranhamente reminiscentes do icônico dinossauro de pescoço longo, que capturou a imaginação de pessoas ao redor do mundo. A semelhança é tão marcante que, ao vê-lo pela primeira vez, muitos espectadores se sentiram completamente confusos, incapazes de distinguir entre realidade e fantasia. A representação realista dessas minúsculas criaturas pré-históricas deixou alguns expressando espanto genuíno com a possibilidade de os dinossauros ainda poderem andar entre nós. Porém, alguns acreditam que as criaturas nas imagens não são parentes dos gigantes extintos da era pré-histórica, mas sim pequenos mamíferos nativos da América. Essas criaturas ágeis e curiosas, também conhecidas como catamundi, fazem parte da família Proiide, que inclui os guaxinins e Kingus cats, e pode ser encontrado em diversos habitats, desde as exuberantes florestas tropicais da América do Sul até as paisagens áridas do sudoeste dos Estados Unidos. Ao contrário dos colossais dinossauros, inicialmente confundidos com bacalhau, eles são consideravelmente menores, pesando normalmente entre 4 e 8 quilos e medindo aproximadamente 20 a 30 centímetros de comprimento. Suas longas caudas aneladas e focinhos alongados são características distintivas que os distinguem. Número 12. Tiranossauro Rex, em Utah. No meio da ensolarada paisagem matinal de Utah na década de 1950, um viajante solitário se deparou com uma visão extraordinária. De acordo com o relato desse indivíduo, enquanto viajava pela área, uma criatura extraordinária cruzou a estrada à sua frente e ele conseguiu capturar uma fotografia fugaz e borrada em preto e branco da criatura antes que ela desaparecesse de volta no deserto. A criatura tinha uma notável semelhança com um Tiranossauro Rex. Embora visivelmente menor em tamanho, alguns teorizaram que esta criatura poderia ser um Morus intrépidus, um pequeno tiranossauro ancestral. O poderoso T-Rex, o Morus intrépidus, é conhecido por habitar o que hoje é Utah durante o final do período Cretáceo, o que o torna um candidato plausível para a criatura da fotografia. No entanto, os céticos não estão convencidos e consideram a fotografia uma farsa ou um caso de erro de identidade. Você acha que este é um avistamento genuíno de dinossauro ou uma farsa elaborada? Deixe-nos saber nos comentários. Número 11. Baryonyx, no México. Um Baryonyx foi visto recentemente no México. Um grande dinossauro com focinho de crocodilo que atacava peixes. Este avistamento deixou o mundo surpreso, já que se pensava que o Baryonyx havia sido extinto durante o início do período Cretáceo, aproximadamente 130 a 125 milhões de anos atrás. Baryonyx, cujo nome significa garra pesada, era um dinossauro terópode conhecido por sua aparência distinta e técnicas de caça especializadas que mediam até 33 pés de comprimento e pesavam até 2 toneladas. O Baryonyx tinha um focinho longo e estreito, preenchido com uma série de pequenos dentes afiados, perfeitamente adaptados para capturar e segurar peixes escorregadios.
Uma das características mais marcantes do Baryonyx era sua grande garra em forma de gancho no primeiro dedo de cada mão. Esta formidável garra podia crescer até 30 centímetros de comprimento e provavelmente era usada para arpoar e capturar peixes e para se defender contra possíveis predadores. As mandíbulas alongadas e os dentes cônicos combinados com seu pescoço musculoso e membros anteriores poderosos tornaram-no um andarilho altamente eficiente, capaz de caçar em águas rasas e em terras próximas a rios e lagos. O recente avistamento de um Baryonyx no México despertou intenso interesse e especulação entre a comunidade científica e o público. Testemunhas descrevem um grande dinossauro bípede com focinho semelhante ao de um crocodilo e uma garra proeminente em cada mão que corresponde à descrição de um Baryonyx. Número 10. Mosasauro no Pacífico. As águas calmas do Oceano Pacífico foram abaladas por uma revelação impressionante. Os mosassauros, os formidáveis répteis marinhos que governaram os mares do Cretáceo, ainda hoje podem vagar pelas profundezas. O Departamento de Vida Selvagem Pré-Histórica confirmou vários avistamentos desses antigos predadores, há muito considerados extintos há 66 milhões de anos. Imagens recentes de 2022 e relatos de testemunhas oculares descrevem criaturas serpentinas colossais com crânios alongados e caudas poderosas rompendo a superfície e navegando em águas abertas, desafiando nossa compreensão da própria natureza da extinção. Entre os relatos mais extraordinários está o de um mosasauro que supostamente foi visto caçando em conjunto com um grupo de orcas, tendo como presas grandes tubarões brancos. Os mosassauros eram um grupo diversificado de répteis marinhos que se adaptaram à vida nos oceanos. Não eram dinossauros, mas estavam mais intimamente relacionados com os lagartos e cobras modernos. Esses formidáveis predadores variavam em tamanho de 10 a mais de 56 pés de comprimento e pesavam até 15 toneladas. Seus corpos aerodinâmicos eram adequados para nadar, com caudas poderosas que os impulsionavam através da água e membros remados que forneciam direção e estabilidade. Uma das características mais marcantes dos mosassauros eram seus crânios cônicos alongados, cheios de dentes cônicos afiados. Esses dentes, combinados com suas mandíbulas fortes e poderosos músculos do pescoço, permitiam-lhes agarrar e destruir suas presas, que incluíam peixes, tubarões e até mesmo outros répteis marinhos. Algumas espécies de mosassauros, como o Tilosaurus, eram predadores de ponta em seus ecossistemas, capazes de abater presas tão grandes quanto tartarugas marinhas gigantes. Número 9. O Ankylosaurus na Califórnia. O Ankylosaurus, um dinossauro herbívoro fortemente blindado do final do período Cretáceo, há muito tempo capturou a imaginação de paleontólogos e entusiastas de dinossauros por sua aparência distinta de tanque e defesas formidáveis. O anquilossauro foi um dos mais notáveis e mais bem adaptados de seu tempo. Era um grande dinossauro quadrúpede que media até 9 metros de comprimento e pesava até 6 toneladas. Seu corpo era coberto por uma série de placas ósseas e pontas que forneciam uma defesa formidável contra predadores. A característica mais marcante do Ankylosaurus era sua enorme cauda óssea, que podia crescer até 3 pés de comprimento e provavelmente era usada como uma arma poderosa em combate contra o anquilossauro. A cabeça também estava bem protegida com um crânio grosso e ossudo, e olhos pequenos e profundos. Sua boca estava cheia de pequenos dentes em forma de folha que ele usava para destruir vegetação dura e resistente. O pescoço do dinossauro era curto e atarracado, e os seus membros eram fortes e robustos, permitindo-lhe suportar a sua armadura pesada e mover-se com uma agilidade surpreendente. Apesar das suas defesas impressionantes, o Ankylosaurus era um dinossauro relativamente pacífico, que sempre preferiu evitar o confronto que fosse possível. Provavelmente viviam em pequenos rebanhos ou grupos familiares que pastavam na vegetação rasteira das florestas e várzeas do oeste, na América do Norte,
Numa reviravolta notável, um Ankylosaurus vivo foi recentemente visto na Califórnia bebendo num riacho numa remota área florestal. O avistamento causou ondas de choque na comunidade científica e levantou questões profundas sobre a sobrevivência e adaptação dos dinossauros no mundo moderno. De acordo com relatos de testemunhas oculares, o Ankylosaurus era uma criatura enorme e imponente, com um comprimento de corpo de cerca de 25 pés e pesando cerca de 7,5 metros, estimada em mais de 5 toneladas. Sua armadura tinha um padrão cinza e marrom que o ajudava a se misturar com a luz do sol e as sombras. Número 8. Dinossauro de quintal na Flórida. Uma mulher na Flórida capturou recentemente imagens do que ela acreditava ser um bebê dinossauro correndo em seu quintal. O avistamento, ocorrido nas primeiras horas da manhã, gerou intensa especulação e debate sobre a possibilidade de dinossauros existirem na era moderna. A mulher, que estava revisando as imagens de segurança de sua propriedade, notou uma pequena criatura correndo pelo gramado. O animal, que parecia ter aproximadamente 60 centímetros de altura e 90 centímetros de comprimento, tinha corpo esguio e alongado, cauda longa e patas traseiras poderosas que costumavam se mover com grande agilidade e velocidade. As criaturas parecem se assemelhar muito às de um jovem raptor, um tipo de pequeno dinossauro predador conhecido por sua inteligência, velocidade e garras afiadas e curvas. Aves de rapina, como o conhecido Velociraptor, eram terópodes emplumados que viveram durante o período Cretáceo, aproximadamente 75 a 71 milhões de anos atrás. O avistamento rapidamente ganhou atenção nas redes sociais e na mídia local, causando uma onda de especulação e debate. E alguns espectadores estavam convencidos de que as imagens mostravam um dinossauro genuíno, citando a morfologia e os movimentos distintos da criatura como evidência de suas origens pré-históricas. Outros, no entanto, permaneceram céticos e sugeriram que o animal na edição era provavelmente um pássaro ou réptil moderno, que foram identificados incorretamente ou obscurecidos por condições de pouca luz. Número 7. O pterossauro avistado sobre Idaho. Pterossauro, um parente voador dos dinossauros, foi recentemente visto voando sobre os céus de Idaho, EUA. Este avistamento deixou o mundo incrédulo, já que se pensava que os pterossauros haviam sido extintos junto com o icônico Tiranossauro Rex durante o evento de extinção do Paleógeno Cretáceo. Por volta de 66 milhões de anos atrás, os pterossauros, frequentemente chamados de répteis voadores, eram um grupo diversificado de vertebrados antigos que governaram os céus durante a Era Mesozoica. Eles variavam em tamanho, desde pequenas criaturas parecidas com pardais até gigantes enormes com envergadura de mais de 9 metros. Os pterossauros tinham ossos ocos que os ajudavam a voar, e suas asas eram compostas por uma membrana de músculo da pele e outros tecidos que se estendiam do quarto dedo alongado até os membros posteriores. O pterossauro visto sobre Idaho foi descrito como tendo uma envergadura de cerca de 3 metros e um bico fino e alongado cheio de pontas afiadas. Testemunhas oculares relataram ter visto a criatura voando graciosamente pelo ar, suas asas cortando silenciosamente o vento enquanto navegava sem esforço pelo céu. Número 6. Compsognathus foi pego em uma armadilha. Quando uma família no Oregon decidiu capturar ratos e roedores, mal sabiam que os seus esforços produziriam uma captura muito mais surpreendente do que alguma vez imaginaram. Para sua surpresa, eles se encontraram na posse de um dinossauro vivo e respirante, um Compsognathus, para ser mais preciso, a pequena criatura bípede, visivelmente enfurecida por ter sido aprisionada, que se debateu numa tentativa frenética de escapar da prisão auto-induzida. Sua fúria era palpável para todos que testemunharam o extraordinário. Compsognathus, carinhosamente conhecido como Comp, era um minúsculo dinossauro predador que vagou pela Terra há aproximadamente 146 milhões de anos, durante o período Jurássico Superior.
Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, medindo apenas cerca de 1 metro de comprimento do focinho à ponta da cauda, o Compsognathus capturou a imaginação de inúmeros entusiastas dos dinossauros e apareceu frequentemente em romances e mídias populares. Como um necrófago, provavelmente subsistiu com uma dieta de pequenos animais e restos de refeições deixados por predadores maiores. Seu corpo esguio e ágil estava bem adaptado para movimentos rápidos e curvas rápidas, com 2 patas traseiras longas e poderosas e uma cauda longa que proporcionava equilíbrio e estabilidade. Os Compsognathus de 4 patas, cada um com 2 dedos em garras, foram fundamentais para agarrar e rasgar a comida. Descobertas recentes e intrigantes de fósseis revelaram que alguns espécimes de Compsognathus possuíam um 3º dedo mais desenvolvido em cada antepé. Esta adaptação evolutiva sugere que o Compsognathus estava passando por um processo de refinamento anatômico gradual, que sugere a marcha incessante da seleção natural e o potencial infinito das espécies para se adaptarem e se transformarem ao longo do tempo. Número 5. Ornitomimossauro capturado por uma câmera na Rússia. Um ornitomimossauro, um dinossauro que se assemelha a um avestruz moderno, teria sido filmado na Rússia. Um vídeo que supostamente foi feito há 30 anos pela sede da KGB surgiu recentemente, causando intenso debate e especulação sobre a possível sobrevivência desta antiga espécie de Ornitomimossauros, cujo nome significa lagartos que imitam pássaros. Eles eram um grupo de dinossauros terópodes que viveram durante o período Cretáceo, aproximadamente 66 milhões de anos atrás. Esses dinossauros eram caracterizados por pescoços longos e finos, cabeças pequenas e patas traseiras longas e poderosas, que lhes davam uma aparência semelhante à dos avestruzes modernos. Os ornitomimossauros eram geralmente corredores rápidos, e algumas espécies eram capazes de atingir velocidades de até 40 milhas por hora. O capturado na Rússia mostra uma grande criatura bípede com pescoço longo e cabeça pequena correndo rapidamente por uma paisagem árida. Os movimentos e a aparência geral da criatura lembram muitos de um ornitomimossauro, levando muitos a acreditar que isso poderia ser evidência de um dinossauro vivo na era moderna. A autenticidade do vídeo foi questionada devido à sua suposta origem e à falta de imagens nítidas e de alta qualidade. Alguns céticos argumentam que o vídeo pode ser uma farsa criada com efeitos especiais ou imagens geradas por computador. Outros apontam a possibilidade de identificação incorreta, sugerindo que a criatura no vídeo poderia ser um grande pássaro que não voa, como um avestruz. Número 4. Dimorphodon no céu. Quando olhamos para cima, somos recebidos por uma visão familiar: a dança graciosa dos pássaros, as nuvens à deriva e os ocasionais aviões cruzando a tela do céu. Mas imagine se os céus fossem mais uma vez dominados por criaturas de uma época passada, voadoras antigas, répteis voando com asas de couro. Acontecimentos recentes transformaram este cenário hipotético numa realidade surpreendente. Dimorphodon, uma espécie de pequenos pterossauros comedores de peixes, foi citado sobrevoando o Japão, cativando tanto residentes locais como a comunidade científica. Estes antigos répteis, que se acredita terem desaparecido há milhões de anos durante o período Jurássico Inferior, e aparentemente regressaram para recuperar o seu lugar nos céus, os Dimorphodon eram caracterizados por seus crânios compactos e leves, que apresentavam grandes pontas bulbosas e dentes frontais proeminentes e interligados. Esses dentes, combinados com suas mandíbulas longas e finas, eram perfeitamente adaptados para capturar e segurar peixes escorregadios, que provavelmente constituíam uma parte importante de sua dieta. O nome Dimorphodonte, que significa dente de duas formas, refere-se à distinta diferença de tamanho e formato entre os dentes anteriores e posteriores. Esses pterossauros tinham envergadura de cerca de 1,20 m e pesavam cerca de 1 kg. Filamentos curtos, semelhantes a cabelos, chamados fibras POF,
que podem ter fornecido isolamento e agilização para o voo, Dimorphodon tinha pescoços longos e flexíveis e uma cabeça relativamente grande em comparação com seu corpo do tamanho de uma asa. Eles eram feitos de uma membrana de pele, músculos e outros tecidos que se estendiam do quarto dedo alongado até os membros posteriores. O recente avistamento de Dimorphodon nos céus japoneses cativou cientistas, e o público, os passageiros a bordo de um navio de cruzeiro, estavam aproveitando o dia quando essas criaturas pré-históricas decidiram fazer seu passeio inesquecível. Eles testemunharam em primeira mão o Dimorphodon, capturando imagens de vários pequenos seres alados com caudas alongadas e dentes frontais proeminentes subindo e mergulhando, provavelmente caçando peixes. Número 3. Avistamentos de pterodáctilos no Congo e na Zâmbia. Nas regiões remotas do Congo e da Zâmbia, os habitantes locais contam histórias de uma criatura aterrorizante conhecida como Congamato há gerações. Esta temida besta é descrita como um pássaro reptiliano colossal com asas de couro desprovidas de penas, um bico ou focinho terrivelmente alongado, forrado com dentes afiados e uma cauda com ponta de diamante. O nome se traduz como quebra-navio no idioma local, um apelido apropriado, visto que a maioria dos ataques relatados a moradores ocorrem perto de corpos d'água, como rios e lagos, enquanto a ideia de uma criatura semelhante ao pterodátilo pode parecer uma lenda enigmática fantástica para quem está de fora. Para os habitantes dessas regiões, este é um animal terrivelmente real. Os aldeões regressaram às suas comunidades com ferimentos horríveis e afirmam ter sido atacados por Congamato enquanto pescavam ou perto de fontes de água. As semelhanças impressionantes entre as descrições do Congamato e as características conhecidas do pterodáctilo reveladas por restos fossilizados sugerem que estes dinossauros voadores podem ser os culpados pelos ataques. Estas espécies eram conhecidas por serem pacíficas, o que significa que se alimentavam principalmente de peixes. Este facto alinha-se perfeitamente com o comportamento relatado do Congamato, que parece ter como alvo os pescadores e aqueles que estão perto da água. O primeiro encontro documentado com esta criatura remonta a 1932. Quando o zoólogo americano Ivan Sanderson afirmou ter sido atacado por um monstro dentado, Sanderson conseguiu escapar mergulhando em um rio e disparando seu revólver contra a criatura, mas a besta voadora não foi afetada pelas balas e simplesmente voou para longe, deixando o zoólogo aterrorizado, mas o animal ileso. Número 2. Carnotaurus citado no Peru. Carnotaurus era um temível dinossauro predador. Os cientistas já sabem disso há muito tempo. Ele viveu no final do período Cretáceo, de acordo com estudos fósseis. No entanto, um avistamento recente numa região remota do Peru sugere que esta notável criatura pode ter sobrevivido ao evento de extinção em massa. Carnotaurus, cujo nome significa touro carnívoro, era um grande dinossauro terópode que viveu no que hoje é a América do Sul, caracterizado por seus chifres distintos acima dos olhos, que provavelmente eram usados para exibição ou combate com outros carnotauros. O dinossauro também tinha um crânio curto e profundo e mandíbulas poderosas com dentes serrilhados afiados, tornando-o bem adaptado para ser carnívoro. Uma das características mais marcantes do Carnotaurus eram seus membros anteriores incomumente pequenos, que eram ainda mais curtos em proporção ao tamanho do corpo do que os do poderoso Tyrannosaurus Rex. Apesar disso, o Carnotaurus era um predador formidável graças às suas patas traseiras fortes e musculosas que lhe permitiam correr em alta velocidade. Era um dinossauro relativamente grande, medindo até 26 pés de comprimento e pesando até 1,5 toneladas. Seu corpo era coberto por uma pele escamosa com fileiras de pequenas protuberâncias ósseas descendo pelas costas e pela cauda para fornecer alguma proteção contra os dentes e garras de outros predadores. O recente avistamento de um Carnotaurus no Peru reavivou o interesse na possibilidade de dinossauros vivos. De acordo com relatos de testemunhas oculares, a criatura foi vista em uma região remota e árida do país, onde parecia estar caçando uma presa.
O Carnotaurus possui tamanho e agilidade impressionantes. Poucos animais modernos representariam uma ameaça, tornando-os um predador de topo no ambiente. Número 1. O Velociraptor em uma floresta. O Velociraptor era um predador bípede de penas rápidas que viveu durante o final do período Cretáceo, aproximadamente 71 milhões de anos atrás. Este dinossauro era menor do que o normalmente retratado na mídia popular, medindo aproximadamente 6,8 pés de comprimento, 1,6 pés de altura nos quadris e pesava cerca de 33 libras. Uma das características mais marcantes do Velociraptor era seu corpo emplumado. Embora não fosse capaz de voar, a presença de penas sugere que ele pode tê-las utilizado para isolamento de exibição ou mesmo para ajudar a manter o equilíbrio durante a corrida. O Velociraptor tinha uma cauda longa e rígida que funcionava como contrapeso, permitindo-lhe fazer curvas rápidas e manter a agilidade enquanto perseguia a presa. O crânio do Velociraptor era longo e estreito, com focinho pronunciado. Suas mandíbulas eram revestidas com dentes serrilhados afiados, perfeitamente adaptados para rasgar carne. Os braços do dinossauro, embora relativamente curtos em comparação com o tamanho do corpo, eram fortes e apresentavam mãos de 3 dedos com garras afiadas e curvas. Essas garras, especialmente a garra assassina ampliada no segundo dedo de cada pé, eram usadas para agarrar e despedaçar as presas. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!